Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira coisa que eu quero pedir a você é uma grande salva de palmas ao Espírito Santo de Deus nessa tarde. Isso, aplauda. Se for para mim tá bom, mas se é para o Espírito Santo não tá. Pode ser mais forte para o Espírito Santo. Amém. Coisa boa, o Espírito Santo que nos trouxe aqui nesta tarde. Que bom. Quem está aqui na Canção Nova pela primeira vez, olha quanta gente, que louvado seja Deus, vamos aplaudir. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente costuma dizer que quem bebe aqui da água da Canção Nova volta, viu? Então que você se encha da água da vida para voltar, que essa seja a primeira de muitas outras vezes, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse território eucarístico. E a você que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela nossa TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, pelo cançãonova.com, o portal Canção Nova na internet. Deus abençoe você, uma alegria estarmos juntos nesse momento da pregação da palavra. E o tema que nos foi proposto, nesse terceiro cenáculo que acontece aqui na Canção Nova, o tema dessa pregação da tarde é esse aqui. Eu vou ler, depois você vai repetir para quem está do seu lado, tá bom? O tema é esse: se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ô fulano, fala assim para ele, senhor, chama a pessoa isso. Diz assim para ele, diz para ela: se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Prestou bem atenção? Esse é o tema. E onde que se encontra este tema nas Sagradas Escrituras? Então você pode pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 1. João 3, 1. Achou rapidinho? Amém ou Deus me acuda? Opa, vamos lá. João 3, 1. É o diálogo entre Nosso Senhor e Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos fariseus daquele tempo de Nosso Senhor, que foi se encontrar com Jesus na calada da noite, por medo da represália dos seus colegas fariseus. Então João narra para nós o seguinte, João 3, 1. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus mais uma vez? Isso, aplauda com força a palavra de Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã. Então Nicodemos, ele vai se encontrar com nosso Senhor na calada da noite. João vai deixar claro que ele foi se encontrar à noite porque ele tinha medo, né? Ele tinha esse medo dos fariseus de receber essa represália, né? E ele foi, então, procurar nosso Senhor. E foi dizer a nosso Senhor o seguinte: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Nicodemos, ele começa esse diálogo com o nosso Senhor com um elogio.
Ó Senhor, né? Ninguém, tu és mestre da parte de Deus. Ninguém é capaz de fazer os sinais que o Senhor realiza se Deus não estiver com ele. Então, de fato, eu creio, né? O Senhor é o enviado de Deus. Começou a encher assim Jesus de elogios. Só que Jesus vai dar uma tesourada em Nicodemos. Jesus vai dar uma cortada. Jesus muda de assunto. É como se dissesse, para de me bajular, Nicodemos. Para de me bajular. O ponto central é o seguinte: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E é interessante essa palavra do alto. Se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Porque no original grego, esta palavra do alto significa anoten. Anoten no grego. E anoten no grego, ele significa do começo, significa do alto, mas também significa de novo. Por isso que algumas traduções, quando se fala nesse grego anoten, vai dizer necessário, né? Vos é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, tem que nascer de novo. Então, quando aqui Jesus está falando necessário vos é nascer do alto, o evangelista João está fazendo aqui um jogo de palavras, sobretudo no grego anotem, com esses dois últimos sentidos, ou seja, do alto de novo. Preciso nascer de novo. E quando nós paramos para pensar nessa palavra de novo, né? O que significa, né? esse jogo de palavras de novo? E aí eu, como sou curioso demais, eu fico fuçando nas coisas, né? Eu fui procurar descobrir o que significa esse tal de novo. E aí eu descobri algo muito interessante que eu quero compartilhar com você sobre esse bendito de novo. Para que se tem algum professor de língua portuguesa aqui, né? Então ele vai entender bem o que eu vou dizer aqui. Essa palavra, né, de novo, né, de novo junto não existe, tá? Só separado. E de novo, separado, é uma locução adverbial. Vocês estão tendo uma aula de língua portuguesa agora, de grátis. É uma locução adverbial, ou seja, é a união de duas ou mais palavras que tem o sentido de um advérbio. De novo. A união de duas ou mais palavras que tem o sentido de um advérbio. De novo, portanto, essa locução adverbial, ela tem o mesmo significado do advérbio novamente. Qual é o advérbio? Novamente. Qual é o advérbio? Eu não te escutei, você está dormindo, né? Qual é o advérbio? Novamente. Então, necessário vos é nascer do alto, necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer, necessário vos é nascer novamente. E o que significa novamente? Esse advérbio novamente. Presta muita atenção, olha só, veja que interessante. Procurando aqui no Pai dos Burros, né, o dicionário, significado de novamente significa, né, é o advérbio, né, é o mesmo que de novo, mais uma vez, mas tem aqui, está escrito que expressa, presta atenção, expressa o retorno a um determinado estado, condição ou lugar, como outrora. Vou repetir, novamente então, expressa. É um advérbio que expressa o retorno a um determinado estado, condição ou lugar como outrora. Necessário vos é nascer do alto. Anotem, grego. Necessário vos é nascer de novo. Que é o mesmo que necessário vos é nascer novamente. E novamente é o quê? Retorno a um determinado estado, a uma determinada condição ou a um determinado lugar como outrora. Quando eu vi esse significado de novamente, eu falei, pronto, está aí, a pregação já está aí. Necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer do alto, retornar ao estado de outrora. Por isso que a gente vê a resposta de Nicodemos, quando ele vai dizer, como poderá alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer?
voltar ao estado de outrora, ele entendeu o que Jesus quis dizer. Anotem, grego, ele entendeu bem o que Jesus estava dizendo. Jesus, não é isso. Não é isso. Não é voltar para a barriga da mãe. O que nasceu da carne é carne, Nicodemos. O que nasceu do Espírito é Espírito. Por isso que eu te digo, não te admires que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto, nascer de novo. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai falar para nós a respeito desse novo nascimento, que é essa condição para a gente poder, como diz o tema aqui da pregação, para poder ver o reino de Deus. E aí o número 526, eu vou ler para você 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Não quero ser cansativo, até porque depois do almoço, à tarde, né, já viu, né? Bate aquele sono, mas só para você entender bem. O primeiro número é 526. E o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 526, vai dizer o seguinte, que tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso humilhar-se, tornar-se pequeno. Mais ainda, 2 pontos, é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para tornar-nos filhos de Deus. O Catecismo vai falar então, que a condição para a gente entrar no reino é essa, humilhar-se, tornar-se criança, tornar-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto, nascer de Deus. Portanto, nascer do alto, nascer de Deus, o Catecismo nos ensina no número 526, que é uma condição para entrar no reino. Para entrar no reino. Aquilo que Jesus ensina, o Catecismo está aqui, né, afirmando, doutrina da nossa igreja. E aí o número 782 do Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre a igreja, que somos nós, igreja, povo de Deus. E o número 782 do Catecismo da Igreja vai falar assim, sobre as características do povo de Deus, que somos nós, a igreja de Deus. E vai dizer que a pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Ou seja, aqui o Catecismo já está nos trazendo algo novo. O número 582, 526, melhor dizendo, trazia para nós que nascer de novo, nascer do alto é a condição para entrar no reino. Agora o Catecismo acrescenta que além de ser a condição para entrar no reino, também para você fazer parte desse corpo, para você ser membro deste corpo que é a igreja. Isso não acontece pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. E o que é esse nascimento da água e do Espírito? Pela fé em Cristo e pelo batismo. E aí é importante esse finalzinho do número 782, porque ele vai remeter para o terceiro e último número aqui que eu vou ler para você do Catecismo da Igreja, que é o número 1215, que vai falar exatamente sobre o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo vai dizer que esse sacramento do batismo, que é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, ele é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Ou seja, como é que concretamente acontece esse nascer de novo? Pelo batismo. Quem aqui é batizado na Igreja Católica, levanta a mão e diga eu. Então, você que é batizado na Igreja Católica, Apostólica Romana, quando bebezinho, talvez quando adulto ou quando adolescente, mas você recebeu, né, aquela aguinha gelada na cabeça, talvez até bebezinho chorou, e o sacerdote disse, ou o diácono disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, você passou a fazer parte do corpo místico de Cristo, a igreja, membro do povo de Deus, membro desse corpo, que é a igreja.
A partir disso começou a sua vida cristã. A partir disso você nasceu de novo, não mais da carne, não voltou para a barriga da sua mãe, mas nasceu da água e do Espírito, pelo sacramento do batismo. Mas aí tem um alerta, e esse alerta quem nos dá é o meu pai fundador, homem de Deus, profeta de Deus, Monsenhor Jonas Abib. E eu quero ler um trecho de uma pregação dele, em que Padre Jonas, ele vai falar algo muito interessante a respeito exatamente daquilo que eu e você vivemos no batismo, e que talvez seja a sua realidade hoje, a realidade de muitos de nós. Padre Jonas, numa pregação que ele faz, ele vai dizer o seguinte: Jesus, ele está falando dessa passagem de Nicodemos, a mesma passagem que a gente acabou de ler. Jesus logo respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não é uma condenação, vai dizer o profeta Monsenhor Jonas Abib. Não é uma condenação, mas quem não nascer de novo da água do batismo, não poderá entrar no reino de Deus, não sentirá gosto, não será tocado. Diga para você mesmo. Agora vamos repetir o que ele está dizendo aqui, repita comigo: é necessário. Diga com força: é necessário para mim nascer do alto, nascer do Espírito. É necessário para mim. E Padre Jonas continua dizendo: quanta gente não nasceu do alto? Muitos nasceram da água porque foram batizados. Nasceram de novo. Quem aqui foi batizado na igreja, levante de novo a mão e diga: eu. Aí, muitos, nós nascemos da água, porque fomos batizados, mas estão, presta atenção agora, como uma torneira fechada. Mas estão como uma torneira fechada. Quanta gente ainda não teve a graça de receber a efusão do Espírito Santo. Uma coisa, presta atenção, olha o peso das palavras do profeta Monsenhor Jonas Abib. Presta atenção nessas palavras, como são fortes. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você, a ponto de conduzir sua vida de tal maneira que você precisa estar cheio dele para que possa agir com os dons que há em você. Vamos aplaudir o profeta Monsenhor Jonas Abib. Gente, que palavra maravilhosa, aplauda isso. Uma coisa, nosso pai fundador então nos ensina, uma coisa é você ter o Espírito Santo, e eu e você temos o Espírito Santo em nós, graças a Deus. O catecismo deixa isso muito claro, fazemos parte do povo de Deus, da igreja de Deus, o Espírito Santo está em nós, somos templos do Espírito Santo. Uma coisa é termos o Espírito Santo, mas outra coisa completamente diferente é o Espírito Santo ter a nós, nos possuir por completo, a ponto de conduzir a nossa vida de tal maneira que eu e você nos deixemos estar cheio dele, cheio da sua unção, cheio do seu poder, para que ele possa agir com os dons que ele mesmo colocou em nós. E aí veja, meu irmão e minha irmã, eu trouxe aqui para você ver o que eu tenho nas minhas mãos aqui? O que, gente? Está cego? O que é? Fala alto. Uma folha. E essa folha é de quê? Não escutei. Folha de quê? Uma folha de papel, gente. Como você é observador, que bom. Uma folha de papel. Essa folha é de quê? É feita de quê? Você tem certeza? Tem, né? Absoluta, né? É feita de papel. Tá bom. A folha está aqui, ó, lisinha, limpinha, dos dois lados. Tá ou não tá? Tá. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar no meio esta folha. Eu vou tentar pelo menos dobrar no meio esta folha. Pronto. Essa folha está do jeito que eu mostrei antes? Sim ou não? Não. Por que ela não está? Porque ela está dobrada. Ela está dobrada. Agora, o fato dela estar dobrada, ela mudou, ela deixou de ser uma folha de papel? Sim ou não? É uma folha dobrada, mas é uma folha de papel. Se eu dobrar ela mais um pouquinho, vou dar mais 2 dobrinhas aqui. Vou dar mais uma, só para judiar da folha. Pronto. Deixa ela bem pequenininha.
Está igual como estava antes, sim ou não? Não. Mas ela continua sendo uma folha de papel, sim ou não? Sim, continua sendo uma folha de papel. Se eu pegar essa folha agora e resolver dar um rasgadinho nela, olha aqui, ó, rasguei. Meu Deus, o vandalismo aqui rasgou a pobre da folhinha de papel. Rasguei. A folha agora está inteirinha ou está rasgada? Está rasgada. Ela mudou, passou a ser folha de isopor. Não, ela continua sendo o quê? Uma folha de... Continua sendo uma folha de papel. Se eu pegar essa folha, abrir ela todinha agora, ela rasgada, e eu amassar ela, fizer uma bolinha dela aqui agora. Uma bolinha, eu vou tentar fazer uma bolinha. Ficou mais ou menos uma bolinha. Aqui. Nossa, a folha ficou toda amarrotada, toda amassadinha. Ela continua sendo o quê? Uma folha de... Não mudou não. Mas eu amassei ela, gente. Ela continua sendo de papel? Continua. Se eu pegar essa folha e pisar nela agora, sujar ela, passar assim, nossa, agora ficou imunda. Está até suja. Mostra aqui na câmera. Ó, sujei a folha. Oh, meu Deus do céu. Sujei. Mudou? Ela mudou o material? Mudou ou não? Continua sendo de papel? O que quer que eu faça com ela, ela continua sendo uma folha de papel. Posso amassar, posso rasgar, posso fazer bolinha, podia fazer um aviãozinho, um barquinho, ela continuaria sendo uma folhinha de papel. O que eu faço ou deixo de fazer com ela, não muda aquilo que ela é na sua essência. Ela é uma folha de papel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque sabendo que é preciso nascer do alto, sabendo, Jesus vai falar para Nicodemos que você precisa nascer do alto, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa, anotem, nascer novamente. E o que é novamente? Voltar, o que significa? Retorno ao estado de outrora. Retornar aquilo que nós somos na nossa essência. E aí, um pouquinho mais para frente, você nem precisa pegar não, mas está lá em João capítulo 4, só virar a folha. João capítulo 4, lá no versículo 24, Jesus vai entrar em diálogo com a samaritana. Após esse diálogo com Nicodemos, ele vai para Samaria, encontra ali no poço de Jacó com a samaritana, e ali se encontrando com aquela samaritana, nosso Senhor entra naquele diálogo com a samaritana. E no diálogo com a samaritana, ele vai dizer lá no versículo 24, no diálogo com ela vai dizer: Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus é o quê? Deus é Espírito, e os que devem adorá-lo, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ora, se Deus é Espírito, inclusive o catecismo, não vou pegar não, mas no número 370 do catecismo da Igreja Católica, 370, o catecismo vai dizer: Deus é puro Espírito. Afirmação da nossa igreja, nossa fé católica, Deus é puro Espírito. Então, esse entendimento de que Deus é Espírito, ora, se eu preciso nascer de novo e voltar a esse estado de outrora, significa então que eu preciso voltar a ser um homem espiritual. Não é que eu vou me tornar uma alma penada, não é isso. Mas eu preciso voltar a ser um homem, uma mulher espiritual. Paulo apóstolo tem esse entendimento. 1 Coríntios 2, pega lá rapidinho. Não vou esperar você não por causa do tempo, né? Senão vou estourar o tempo da pregação e não quero estourar o tempo de jeito nenhum, nem posso. Não, o pessoal me corta aqui. 1 Coríntios 2. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte: a nós Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. E aí lá no versículo 14, Paulo vai fazer esse comparativo entre o homem espiritual e o homem não espiritual.
E veja o que Paulo apóstolo vai dizer, versículo 14, 1 Coríntios 2, 14. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Interessante porque, logo em seguida, no capítulo 3, logo em seguida, Paulo vai dar um puxão de orelha à comunidade de Corinto, dizendo o seguinte, logo em seguida, terminou essa passagem bíblica, no capítulo 3, ele diz: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Portanto, Paulo vai fazer essa diferenciação entre o homem espiritual e o homem não espiritual, que também recebe o nome de o homem carnal, aquele que não consegue entender as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele consegue entender as coisas do Espírito, por quê? Porque ele tem o pensamento de Cristo. Eu lembro na oração da manhã, o Nando Mendes que está aqui, cadê o Nando? Está ali, ele dizia... Meu irmão ali, o Nando Mendes dizia, da música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou. O homem espiritual pensa como Jesus pensa, fala como Jesus fala, age como Jesus age, se comporta como Jesus se comportaria em qualquer situação. O homem espiritual tem, portanto, o pensamento de Cristo. E Paulo vai em diversas passagens da Bíblia, ele vai fazer essa diferenciação entre o Espírito, a vida no Espírito e a vida na carne. A vida em Deus, a vida segundo o Espírito e a vida não espiritual, a vida carnal. Uma carta maravilhosa que vai falar sobre isso é a carta aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Paulo, ali na carta aos Romanos, é um verdadeiro tratado, o capítulo 8. Ele vai falar da vida no Espírito. Inclusive nessa passagem do capítulo 8, da carta aos Romanos, Paulo vai falar e vai dizer que se você não matar em você o procedimento carnal, você não vai conseguir viver a vida no Espírito. Ele vai falar da necessidade da mortificação, matar o procedimento carnal. Ora, meu irmão, Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer do alto, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos diz: por acaso eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Pode um ser humano nascer de novo, voltar para a barriga da sua mãe e nascer uma segunda vez? Não, quem nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Mas veja, entre uma vida, um nascimento e um outro nascimento, para nascer de novo, é preciso que entre um nascimento e o outro nascimento necessariamente tenha uma morte. Como é que você vai nascer de novo se não passar pela experiência da morte? Daí o sacramento do batismo, onde somos mergulhados na paixão de Cristo, morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. É preciso passar pela experiência da morte. Mas veja, essa experiência da morte não se dá apenas no momento quando a gente era criancinha e recebemos a água batismal na nossa cabeça: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é uma morte diária, é uma morte cotidiana. É um morrer para o homem velho, é um morrer para a mulher velha, para a velha criatura. Paulo vai deixar isso muito claro na carta aos Romanos, no capítulo 8. Nesse verdadeiro tratado, ele vai dizer, ele vai falar: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará
também em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, uma vida nova, é o Espírito que vem para vivificar, dar vida nova. Mas para que o Espírito Santo vivifique a mim e a você, Paulo continua dizendo: portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer, criatura. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Para Paulo está muito claro: ou vive a vida no Espírito, ou vive a vida na carne. Ou você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, ou será um homem, uma mulher carnal. Se você for um homem, uma mulher espiritual, você vai viver a vida nova que Deus te oferece. Se você decidir e a escolha é sua, você é livre. Deus te deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio, que infelizmente muitos desmiolados não sabem fazer o bom uso dele, da liberdade de escolha, e por isso que a gente se arrebenta na vida, porque a gente não sabe escolher direito, vai escolhendo segundo as paixões. Mas se você souber escolher segundo Deus, com discernimento, com sabedoria, com prudência, você vai ser feliz. Mas se você decidir viver segundo a carne, na paixão da carne, na inclinação da carne, o que vai acontecer? Você vai morrer, vai se arrebentar. E aqui não é apenas morte de morreu, como diz o nosso saudoso Padre Léo, de morte morrida, é uma morte da alma, é uma condenação eterna. E veja, Paulo ainda continua, ele vai tocar nessa questão da carne, da vida na carne, da vida no Espírito. E lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo, vale a pena você pegar agora, vai lá rapidinho comigo, carta aos Gálatas, capítulo 5. Paulo, ele vai ser muito claro, ele vai dizer sobre a questão dessa vida nova, e ele vai dar um sinal muito concreto, o mesmo sinal que nosso Senhor vai dar lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, ele vai dizer a partir do versículo 16, Gálatas 5,16, eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne, são o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostariais de fazer. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Agora presta atenção, Paulo deixou muito claro, é como num ringue, tem um ringue, aí no canto esquerdo, no canto vermelho do ringue, está ali o lutador pesando tantos quilos, no canto azul do ringue está aqui pesando tantos quilos, tem um ringue, um canto que é diferente do outro, e vai ter uma luta, vai ter um combate. Paulo está fazendo isso, ele está falando, olha, tem uma luta agora entre o Espírito e a carne, o Espírito Santo e esse homem carnal, esse homem velho, essa mulher velha, essa velha criatura rebelde, indócil, que busca os prazeres da carne. Existe essa luta interior, eu quero ser santo, mas não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Paulo vai fazer esse desabafo também. Então existe uma luta, ele deixa muito claro que existe essa luta, essa oposição entre o Espírito e a carne. Ele vai usar até mesmo essa frase, ele vai dizer, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne, são opostos um do outro. Paulo está dizendo, gente, viver no Espírito e viver na carne, são duas maneiras completamente opostas de viver. Duas maneiras completamente opostas de se viver. Paulo só falta desenhar para a comunidade dos Gálatas aqui, dizendo, eu vou ter que desenhar para vocês entender que viver do Espírito é de um jeito, viver da carne é de outro jeito, completamente diferente. Não tem como viver mais ou menos no Espírito, mais ou menos na carne, não. Quem vive no Espírito vive o oposto de quem vive na carne. Quem vive na carne vive o oposto de quem vive no Espírito. Paulo está deixando muito claro, vou ter que desenhar? Não precisa desenhar, ficou claro. E aí ele vai dar os sinais, para que eu e você compreendamos, mas afinal de contas, que raio de coisa significa isso de viver na carne? É morar num açougue? É não ser vegetariano, só gostar de comer carne? Eu gosto de churrasco. Você gosta de churrasco também? Será que viver na carne é isso? Ah, viver na carne, eu gosto de um churrasco, né? Uma picanha, uma alcatra, uma maminha, uma alcatra no alho, ai que delícia, chega da água na boca. Isso é viver na carne? Não, não é.
Aí Paulo vai deixar claro o que é viver na carne. Ele vai falar sobre as obras da carne. Versículo 19. São bem conhecidas as obras da carne. 2 pontos. Quais são as obras da carne? Ele vai falar: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções. Lembro que o padre Alberto Gambarini, na pregação de manhã, ele falou a respeito da divisão. Que onde o Espírito Santo se encontra, se manifesta, não pode haver divisão. Quando existe divisão é porque o Espírito Santo, não deixaram o Espírito Santo agir, barraram o Espírito Santo, expulsaram o Espírito Santo. E aqui está falando, uma das obras da carne é a discórdia, a facção, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, é preciso o quê, minha gente? Nascer, tem que nascer de novo, nascer do alto, para entrar no reino. A credencial, para você entrar num determinado lugar, você tem que pegar um crachá e mostrar lá o crachá. Olha, está aqui o crachá. Aí você mostra o crachá, né? Aí a pessoa, para você entrar naquele lugar, se não tiver a credencial, você não entra naquele lugar. Da mesma forma, para você entrar, a credencial para você entrar no céu, no reino, é nascer de novo. Mas existe também aquilo que, quando te olhar de longe, vai dizer: aqui você não pisa. Que é o quê? As obras da carne. Os que praticam essas coisas, que coisas são? As obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Mas continua o apóstolo falando, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Contra essas coisas não existe lei, não tem condenação. Viver os frutos do Espírito. A mesma coisa Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, quando ele vai falar sobre a árvore boa e os frutos. Ele vai falar: uma árvore boa só pode dar bons frutos, não pode dar fruto ruim. E uma árvore má só vai dar fruto ruim, não pode dar fruto bom. E ele vai dizer, quando ele está falando sobre os falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. Veja então, ou eu vou viver nas obras da carne, ou eu vou viver nos frutos do Espírito. Pelos seus frutos os conhecereis. O homem espiritual, a mulher espiritual, não é aquele, meu irmão, não é aquela que fica vendo o capeta em tudo que é lugar. Que fica olhando assim falando: nossa, o demônio está ali, o demônio está aqui, o demônio está aqui. Crê em Deus, Pai, o demônio está aqui. Ai meu Deus, o demônio está aqui. Fica vendo demônio em tudo que é canto. Ou fica vendo anjo em tudo que é canto. Anjo, 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 anjo. Tudo que é canto. A gente acha que nós somos essa pessoa espiritual. Não. O homem espiritual é aquele que vive segundo o Espírito. Deus é Espírito. Viver segundo Deus. E o selo de autenticidade. O que comprova se eu e você estamos vivendo segundo o Espírito? Os frutos. Os frutos. É pelos frutos que se conhece. Agora a gente volta lá em Nicodemos. Vamos voltar ao início da pregação. Veja, Jesus falou para Nicodemos: você é tão inteligente, tão conhecedor da palavra, da lei de Moisés, e não entendeu essas coisas, Nicodemos? Sua anta, você não entendeu essas coisas? E o que acontece com Nicodemos? Ele foi na calada da noite porque ele tinha medo da represália dos seus colegas fariseus. Mas veja a mudança que acontece com Nicodemos. Nicodemos, ele passa essa experiência, esse diálogo com Cristo, se tornou algo tão impactante na vida de Nicodemos, que ele continua fazendo parte do sinédrio, ele continua no meio dos fariseus, ele continua sendo fariseu junto com seus amigos fariseus, só que ele muda, ele começa a mudar de atitude. A palavra de Deus nos mostra essa mudança. Por 2 vezes, João vai citar Nicodemos. E veja, além
são 3 vezes. A primeira é lá em João 3, que a gente acabou de ler. Lá, o diálogo com nosso Senhor. Mas há uma segunda vez e uma terceira. A segunda vez está em João capítulo 7. Pega lá comigo a sua Bíblia. João capítulo 7. Quando acontece a chamada festa das tendas, é uma festa importante para o povo judeu. Jesus está no templo, está em Jerusalém. E o povo começa aquela conversa, sabe aquela conversa de comadre? Gente fica fofocando, Jesus, será que ele vem? Será que ele não vem, comadre? Acho que ele vem pregar, não sei não se ele vem, será que vem? Menina, não sei não, estão querendo matar ele, acho que ele não vai aparecer. Vai sim, Jesus vai vir. E Jesus aparece. Jesus aparece e começa a falar da água da vida, aquele que se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E aí o povo fica ali entusiasmado, embasbacado, aquela coisa assim, povo de boca aberta, ouvindo Jesus pregar. E o povo começa a falar, ele é o Cristo, ele é o profeta. E aí outros começam a discordar. Porque eu não sei se você sabe, naquele tempo existia um menosprezo do judeu, ou seja, aqueles que moravam lá em Jerusalém, na Judéia, para com os galileus. E Jesus é galileu. Galileu no norte, a Galileia no norte da Palestina, a Judéia no sul da Palestina. E eles, os judeus, principalmente ali os fariseus, conhecedores da lei, da Torá, desprezavam os galileus porque achavam que era gente ignorante, gente simples, formado de lavradores, pescadores, um povo sem cultura. Então falava, não, essa gente é uma gente que não conhece nada, é um povo ignorante, não tem conhecimento. Então, o povo de Jerusalém, o judeu de Jerusalém, ele tinha um menosprezo para com o galileu. Era algo do tempo de Jesus. E é por isso que eles falam assim, o Cristo pode vir da Galileia, né? Até mesmo você lembra aquela passagem, quando Natanael, né? André vai dizer para Natanael, encontramos o Cristo, né? Ele fala, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Natanael, também conhecido como Bartolomeu, Nazaré pode vir alguma coisa boa? É o menosprezo, existia um menosprezo por aqueles que moravam ali no norte da Palestina, na região da Galileia. E aí eles começam a dizer, pode vir, o próprio Cristo pode vir da Galileia? Não está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi? E aí começa uma divisão entre o povo. E os fariseus, uma divisão por causa de Jesus. Mas ele é galileu, ele não é o Cristo, não é o Messias esperado. E aí começa a confusão. E aí querem prender Jesus. Os fariseus mandam um grupo de soldados para prender nosso Senhor. Os soldados estão ali ouvindo a pregação de Jesus. E os soldados são tocados pela pregação de Jesus. São tocados quando ouvem Jesus falar do amor do Pai. E os soldados voltam de mão abanando. Voltam para os fariseus, sem Jesus. Aí os fariseus olham os soldados voltando sem Jesus. Diz aqui, versículo 45, João 7,45. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Cadê Jesus? Vocês não foram lá para prender o homem? Cadê ele? Era para ele vir aqui algemado. E os soldados responderam, ninguém jamais falou como este homem. Aleluia! Ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a eles, aos soldados, vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei são os malditos. Olha o desprezo para os galileus, são os malditos. Os fariseus estão ali dizendo, povo ignorante. Nicodemos, presta atenção, versículo 50. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele mesmo que tinha ido a Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Veja, um fariseu se levanta no meio dos fariseus para questionar os fariseus e dizer, peraí gente, vocês já estão condenando Jesus, mas nem pararam para escutá-lo, nem para ouvir o que ele tem a dizer. A nossa lei permite isso. E veja o que acontece com Nicodemos. Versículo 52. Eles responderam, tu também és da Galileia, Nicodemos? Examina as escrituras e verás que da Galileia não surge profeta. Os galileus desceram o porrete lá. Desceram o chinelo em Nicodemos. Está defendendo ele também, Nicodemos? Está defendendo ele agora também? Bonito. Está defendendo esse galileu?
É uma raça que não vale nada, tu está defendendo ele, você também é galileu, Nicodemos. Nicodemos começa a se colocar então numa postura de contradição. Aquilo que Simeão vai falar para Nossa Senhora a respeito do menino. O menino em seus braços dizendo, ele será um sinal de contradição, Jesus será um sinal de contradição. Todos nós no segmento de Cristo precisamos ser um sinal de contradição. Ele é um sinal de contradição, Nicodemos começa a contradizer. E aí eu quero fazer uma pergunta para você diante disso. Meu irmão e minha irmã, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres do Espírito que estão aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Como que você hoje se posiciona diante dos ataques à sua fé, à Igreja Católica? Como você tem se posicionado, você que está em casa e você que está aqui agora no rincão? Estão ofendendo Jesus, estão achincalhando Jesus, estão humilhando o nosso Senhor, estão atacando a nossa fé católica. E eu pergunto a você e pergunto a mim também, como nós temos nos posicionado? Você tem defendido a sua fé católica, cristã, a sua igreja? Ou, desculpa falar, você é mais um desses católicos que desce a lenha na igreja? Ah, eu amo Jesus, mas a igreja não vale nada. Quer dizer, você ama o esposo, mas a esposa é uma megera. Quando você ataca a igreja de Cristo, a igreja católica, você está atacando a esposa de Cristo. E ele é um marido ciumento, e ele não aceita desaforo para com a sua esposa. Quem é casado aqui, levanta a mão, homem casado. Você vai gostar se ofenderem a tua mulher? Vai gostar sim ou não? Eu não ouvi você, homem. Você vai gostar se ofenderem a tua esposa? Sim ou não? Fala alto. Não. Nosso Senhor não gosta que ofendam a sua esposa, ofendam a sua igreja, ainda mais quem é filho da igreja. Ainda mais quando se é atacada a mãe dele. Recentemente teve aí um momento, nossos irmãos evangélicos, que Deus os abençoe, mas teve lá um cantor que disse que o Brasil não tem uma senhora. Você deve ter acompanhado isso. Foi dito isso, o Brasil, nem vou dizer o nome para não ficar dando ibope, mas falou isso, o Brasil não tem uma senhora. Tinha ali uma multidão, e todo mundo começou a aplaudir e fazer uma festa. E aí os católicos, padres, se posicionaram em defesa, dizendo, não, como que não tem uma senhora? E aí quando eu vi isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esse cantor, essa pessoa que falou isso, ele deve ter faltado na aula de geografia. Fiquei pensando comigo. Na aula de geografia, porque o Brasil dele não tem uma senhora. Então o Brasil dele não tem o Vale do Paraíba, mas o meu Brasil tem o Vale do Paraíba. E eu não sei se ele sabe disso, mas no Brasil que eu moro, que eu vivo, existe um lugar chamado Vale do Paraíba. E nesse Vale do Paraíba, ele tem esse nome porque tem um rio chamado Rio Paraíba. E no ano de 1717, 3 pescadores encontraram uma imagem de uma senhora, Senhora Aparecida, que foi instituída, e eu quero ler isso para você, porque vale a pena ler isso. Ah, como vale a pena ler. O decreto que foi de promulgação de Nossa Senhora, como mãe da igreja. Está escrito assim, deixa eu pegar aqui. Em 1884, como reconhecimento por uma graça alcançada, a princesa Isabel ofereceu à Virgem uma coroa de ouro de 24 quilates, 300 gramas, cravejada de brilhantes. Essa mesma coroa serviu 20 anos depois para a solene coroação da imagem por ordem do Papa São Pio X. Anos mais tarde, em 1929, aconteceu o Congresso Mariano em Aparecida, que pertinho de nós, em comemoração pelo jubileu de prata da coroação de Nossa Senhora. Logo após esse evento, surgiu o desejo de solicitar ao Papa Pio IX que declarasse Nossa Senhora da Conceição Aparecida, até então rainha, agora também padroeira do Brasil, junto com São Pedro de Alcântara, o santo de devoção da família imperial brasileira.
E aí prossegue dizendo então que o pedido foi enviado pelo arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, o cardeal na época Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, e acolhido pelo pontífice em 16 de julho de 1930, em uma carta que afirmava o seguinte: olha o que essa carta dizia, presta atenção, católico. Disseram que o Brasil não tem uma senhora, mas eu vou dizer aqui o que está escrito nessa carta. Constituímos e declaramos a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, conhecida sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus. O Brasil desse cidadão não tem uma senhora, mas o meu Brasil tem, e não vou dizer mais ainda, não é uma senhora, é a Nossa Senhora, é senhora minha e é senhora de todo esse povo que está aqui, olha. Mostra aí o povo, mostra o povo, é senhora de uma igreja, dessa igreja católica apostólica romana que existe há 2000 anos, hoje é o dia do Imaculado Coração de Maria. O Brasil deles não tem uma senhora, mas o Brasil que nós vivemos, que nós amamos e pelo qual lutamos, tem sim uma senhora, Senhora de Aparecida. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, tem um rio aqui passando pertinho de nós, onde aconteceu esse milagre. Essa imagem surgiu das águas do rio Paraíba em 1717, coroada. Ela não quer de forma alguma pegar o lugar de Nosso Senhor, de maneira alguma. Maria, a Senhora do Brasil, aponta para seu filho. Ele é o Senhor. Mas como é bom a gente poder dizer: eu tenho Nossa Senhora na minha vida. Posicione-se quando a tua igreja for atacada, quando o teu Senhor for atacado, quando a tua mãe for atacada, posicione-se. Não precisa ser agressivo, não precisa ser estúpido, não precisa xingar ninguém. Mas diga a verdade, Catecismo da Igreja Católica, isso aqui não é enfeite, gente. Eu sei que é um livro grosso, amarelo, o brasileiro diz que não gosta de ler, mas começa a ler o Catecismo, documentos da igreja. Posicione-se, Nicodemos se posicionou. Isso também é fruto de nascer de novo, nascer do Espírito. E por fim, terceira vez que vai se falar de Nicodemos. Veja, meu irmão e minha irmã, já é no final, lá no capítulo 19. Capítulo 19. No finalzinho do capítulo 19, versículo 38 vai dizer: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. Ele era discípulo de Jesus às escondidas por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. Para você entender bem o que foi feito, por que se passava esse perfume, se ungiu o corpo, é um gesto de amor. Lá em João capítulo 12, de João, mesmo evangelho segundo João, vai falar de Maria, irmã de Marta, que arrumou um perfume caríssimo, e Judas vai dizer: não, mas tinha que ter vendido esse perfume para dar para os pobres. E aí Jesus fala: os pobres sempre tereis convosco, mas ela está fazendo isso em vista do meu sepultamento. E ela passa o perfume ali em Jesus. Esse gesto de passar esse perfume no corpo do defunto, do cadáver, é um gesto de amor, é uma homenagem póstuma. É o mesmo que acontece nos nossos velórios, quando aquele ente querido que aquele ente querido que faleceu, aí a família, os amigos compram uma coroa de flores. Né? Não tem uma coroa de flores? O pessoal compra a coroa de flores e põe ali do lado do caixão aquelas coroas de flores. Aí quando a pessoa é enterrada, põe as coroas de flores em cima ali da sepultura. Por que põe a coroa de flores? É uma homenagem póstuma, é um gesto de carinho, é um gesto de amor. Veja, Nicodemos, a partir desse diálogo com o Senhor, precisa você nascer de novo, nascer do alto, Nicodemos. Ele se põe então como um sinal de contradição. Ele, sendo fariseu, enfrenta os fariseus, porque estão atacando o nosso Senhor, e ao mesmo tempo, ele é um homem que faz gestos de amor para o Senhor.
E aí a segunda pergunta é essa: você homem espiritual, você mulher espiritual, a primeira pergunta era essa: como você se posiciona diante dos ataques à sua igreja católica, à sua fé católica? E a segunda pergunta é essa: como você hoje tem cuidado do corpo de Cristo? Do corpo de Cristo na Eucaristia, e também do corpo místico de Cristo que é a igreja. Você tem tratado bem? Como tem sido a sua participação na Santa Missa? Como você tem comungado? Ou você é o tipo do cristão que ao invés de ser um homem espiritual, é um homem carnal, que vai na missa, fica olhando no relógio, não vê a hora do padre dar a bênção, e quando o padre dá a bênção ele fala: vamos em paz que o Senhor vos alcance. Não é nem vos acompanhe, vos alcance. Ou já chega lá dizendo: esse padre hoje vai ser humilhar, vai ser chata. Aí senta lá na cadeira e fica lá: missa, está ouvindo que eu sou obrigado. Como é que você quer ser um homem espiritual, se as coisas do Espírito você empurra com a barriga? Como é que você quer ser um homem do Espírito, se as coisas de Deus, Deus é Espírito, você não retorna ao estado original, não retorna ao estado de outrora? Precisa você nascer de novo. Eu não sei o que te fez sair da vida no Espírito, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: volta. Você precisa voltar a ser um homem e uma mulher profundamente adoradora, um homem e uma mulher de adoração, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher eucarística, um homem e uma mulher de respeito, de um santo temor diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Um homem que ama a igreja, um homem que é de igreja e não se envergonha de ser da igreja, mesmo que lá no teu trabalho, na tua faculdade, onde quer que seja, no raio que for, não importa. Se estão tirando sarro de você, falando de você: só vive na igreja, beato, só vive lá rezando, só vive no grupo de oração, só vive na pastoral. As favas, como dizia meu pai fundador, as favas, aqueles que estão falando mal de você, permaneça na igreja, persevera na igreja, porque você é um homem do Espírito, uma mulher do Espírito. E homem do Espírito, mulher do Espírito, tem que ficar aonde está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio de nós, na igreja, nesse cenáculo, nesse Pentecostes. Eu quero terminando essa pregação para a gente poder rezar. Eu quero terminar essa pregação falando para você, eu quero ler para você algo que você já deve ter ouvido falar dele, Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. E Frei Raniero Cantalamessa, numa pregação que ele fez, ele contou um fato muito interessante. Para quem não sabe, Frei Raniero Cantalamessa é um franciscano, né? Ele é um franciscano, então ele entende bem, né, das coisas que a sua congregação, né, que os franciscanos vivem. E ele conta um fato interessante da vida de São Francisco de Assis. Eu quero ler para você para não errar nenhuma palavra. Então eu quero ler para você o que ele escreveu. Frei Raniero Cantalamessa, que é pregador do Papa, ele prega para o Papa. No Advento e na Quaresma, está lá o Papa Francisco sentadinho com os cardeais, ouvindo aquele homem de Deus, aquele frade capuchinho pregar, né? Então, você vê que o homem é cheio de Deus mesmo, né? Muito conhecimento, graças a Deus. E ele conta esse episódio da vida de São Francisco de Assis. Escuta com atenção, porque eu sempre termino com uma historinha, mas hoje eu quero contar um fato real. Ele diz o seguinte: um dia, estando ainda vivo São Francisco de Assis, alguns, entre aspas, ministros, isto é, superiores, fazendo-se acompanhar por um cardeal da igreja, apresentaram-se a São Francisco. Então você imagina a cena: São Francisco de Assis já está velhinho, aí vem aqueles que são da ordem franciscana, homens cultos, homens estudados, superiores da ordem franciscana, que chegam junto com o cardeal da igreja para São Francisco, e dizem assim: apresentaram-se ao santo, solicitando-lhe introduzir na sua ordem dos frades menores algumas normas retiradas das regras de São Benedito, das regras de Santo Agostinho e das regras de São Bernardo, com a intenção de tornar mais arrumada, entre aspas, a vida dos frades e mais sérios os estudos dentro da ordem franciscana.
Você entendeu? Que eles chegaram com um cardeal dizendo, olha, então a gente quer trazer algumas regras, lá de São Benedito, da ordem de São Benedito, da ordem de Santo Agostinho, da ordem de São Bernardo, para a gente começar a organizar aqui a nossa ordem franciscana. Tudo bem, São Francisco? Foram pedir para ele. E aí São Francisco de Assis pegou aquele cardeal pela mão, conduziu ele diante da assembleia dos frades reunidos no capítulo geral e exclamou o seguinte: irmãos, meus irmãos, ouçam, Deus me chamou para andar pelo caminho da simplicidade, revelou-me que eu tenho que ser como um novo louco no mundo, Ele os confundirá por meio da própria ciência de vocês, e então vocês retornarão com grande vergonha à sua vocação. Durma com um barulho desse. Irmãos, meus irmãos, ouçam. Deus me chamou para andar pelo caminho da simplicidade. Revelou-me que eu tenho que ser como um novo louco no mundo. Ele os confundirá por meio da própria ciência, da sabedoria de vocês, porque o homem não espiritual não entende as coisas do espírito, acha que é loucura. E então vocês retornarão com grande vergonha a sua vocação, mesmo que seja com vergonha na cara. Volta, meu irmão, volta a tua vocação de homem espiritual, mesmo que seja com vergonha na cara. Volta, minha irmã, a tua vocação de ser um homem do espírito, uma mulher do espírito. Volta a nascer de novo, volta a cada dia. Senhor, realiza em mim. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Vem, Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Hoje eu preciso nascer de novo. Anotem isso, nascer de novo, novamente, voltar a ser um homem espiritual, um homem com pensamento de Cristo, um homem que dá frutos do Espírito, um novo louco no mundo. Sim, um novo louco no mundo, um homem que é um sinal de contradição, que não vive segundo as obras da carne, mas vive segundo os frutos do Espírito. Eu me posiciono exatamente na oposição ao mundo. O mundo está lá com seu pecado, com seus prazeres, com seus devaneios, mas eu não. Eu sou um novo louco no mundo, louco de amor por Jesus. Eu sou louco pela santidade. É por isso que eu preciso me posicionar como Nicodemos hoje. Homem de Deus, mulher de Deus, se posicione como homem e mulher de Deus. Vai cuidar do corpo estraçalhado de Jesus, vai amar Jesus, vai adorar Jesus, vai desagravar Jesus, vai desagravar o imaculado coração de Maria, que tantos filhos e filhas dizem, não, o Brasil não tem uma senhora, mas tem sim, e é Nossa Senhora. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, porque voltar a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, como eu já disse, não é ver demônio em tudo, não é ver anjo em tudo, mas é viver a vida no Espírito. Isso só é possível pela força do Espírito Santo. Vamos rezar agora, erga teus braços agora, e nesse momento vá pedindo o Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. Volta agora a tua vocação, mesmo que seja com vergonha. Você que deixou de rezar, você que deixou de jejuar, você que deixou de ler a palavra de Deus, você que deixou a Eucaristia, você que trocou a missa de domingo pelo churrasco, pela final do campeonato, pelas festas do mundo, cria vergonha na cara, e com vergonha na cara, volta a tua vocação de homem de Deus, volta a tua vocação de mulher de Deus, volta agora, volta a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, que Deus quer que você seja. Levanta teus braços agora e diga, Senhor, realiza essa obra em mim. Senhor, vá pedindo isso, vai dizendo, nós vamos cantar essa canção, e você peça, clama agora, vai dizendo, vem Espírito Santo, vem, transforma-me agora, transforma a minha vida. Eu não quero mais viver como um homem carnal, eu não quero mais viver, Senhor, as obras da carne, eu quero viver os frutos do Espírito, mas sem a tua graça eu não conseguirei. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós agora neste momento, vem sobre nós com a tua potência, com a tua força, com o teu poder. Batiza-nos, Espírito Santo. A torneira por muito tempo esteve fechada, mas hoje, Espírito Santo, abre essa torneira, abre, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Vamos cantar e vamos clamar o Espírito sobre nós. Cantemos, vem. Vem, Espírito Santo. Levanta seus braços e peça. Vem, encha-nos. Você que está em casa, peça, eu preciso nascer de novo. Vem, Espírito Santo. Transforma
Clame Espírito. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem encha-nos. Vem encha-nos, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.